O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele a quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que estas verás. E Jesus continuou: em verdade vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso, humilde coração. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Tem coisas na vida da gente que a gente ouve milhares de vezes e parece que a ficha não cai. Mas nós temos que estar atentos para o mistério da igreja. Não sei como que as pessoas conseguem confundir tanto algo que, para mim, graças a Deus, para minha família, né? Para minha avó, meus avós, minha mãe, meu pai, na nossa casa sempre foi muito óbvio: igreja é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai, que age acima de todos, em favor de todos. Efésios capítulo 4, versículo 5. Vocês já devem ter ouvido várias vezes, né? Que educação vem de berço e a fé vem da igreja. A igreja nos comunica a fé, e a igreja doméstica, que são os nossos pais, nossos avós, vão nos transmitir uma educação religiosa com palavras e exemplos. Coloque na cabeça e no coraçãozinho de vocês, meus irmãos e irmãs: não existe Eucaristia sem padre, não existe padre sem bispo, não existe bispo sem o Papa, não existe o Papa sem a igreja, não existe a igreja sem Jesus Cristo. Pronto. Isso é o mistério da fé. É isso que Jesus Cristo veio fazer. Quem não está em comunhão com isso, não está em comunhão com a Santíssima Trindade, e ponto final. Não tem anjo no céu, não tem demônio no inferno, não tem herege na terra que muda isso. Não existe Eucaristia sem padre, não existe padre sem bispo, não existe bispo sem papa, não existe papa sem a igreja católica, não existe igreja sem Jesus Cristo.
Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas capítulo 10, versículo 16. E um desses bispos, desses apóstolos, é São Natanael. Natanael, Bartolomeu, é o mesmo apóstolo, e Jesus elogia ele. Eis aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade religiosa. Um só Senhor, uma só fé, uma só igreja, um só mistério, uma única Santa Missa. Padre, então tem um monte de gente que está errado. Mas você tem dúvida disso? Em matéria de fé, está todo mundo cabeça para baixo. É uma igreja só. Tu, tu, segunda pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do plural. Vós, tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Minha, pronome singular, possessivo, minha, feminino. Minha igreja. Minha. Então, queridos, nós não podemos mais deixar confundir por isso. Por quê? Porque, infelizmente, parece que tratando-se de religião e tratando de política e futebol, todo mundo é PhD, né? Todo mundo é doutor em religião. Não sei se vocês sabem, depois da Revolução Protestante, de Lutero, Calvino, Knox, Companhia Limitada, são 33 mil denominações cristãs espalhadas no mundo. Todas creem na Bíblia, pelo menos o Novo Testamento é tudo igual, mas cada um faz uma interpretação diferente. E como que nós vamos ter uma verdadeira, autêntica interpretação da Sagrada Escritura? Em união com a Igreja Católica. Não foi a Bíblia que trouxe a igreja, foi a igreja que formou a Sagrada Escritura. Mas no Antigo Testamento nem igreja não tinha. Mas não tem como, rapaz. Como é que não tem, rapaz? A convocação que Deus faz a Israel, convocação, já é igreja. A palavra igreja no Antigo Testamento, Carral significa isso, Assembleia do Senhor, convocação, reunião, louvor do seu povo santo. Então Deus começa a reunir o seu povo, Israel, para formar, já formando a sua igreja, sua única igreja. Por isso que quando ele vê Bartolomeu, Natanael, ele diz: eis aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade, um homem que não tem fake news. Natanael, ele quer a verdade, ele busca, a busca dele é esta: eu quero encontrar a verdade, eu quero encontrar o Messias. Aí Jesus fala algo para ele que deve estar também cada vez mais claro para nós. Antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Enigmático esse trecho do Evangelho de São João, né? Muito enigmático. O que significa eu te vi debaixo da figueira? Está no capítulo 1 de São João. No capítulo 1, versículo 48. Natanael perguntou a Jesus: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estava debaixo da figueira, eu te vi. Por que uma pessoa vai debaixo de uma figueira? Para duas coisas: para achar figos, figueira dá figo, ou então para esconder do sol, ou da chuva. Vai se abrigar ou vai apanhar figos. Ou então a gente vai para debaixo de uma árvore, num lugar isolado, quietinho, também para rezar, para encontrar a Deus no mais profundo de nós mesmos, para encontrarmos resposta daquilo que os homens, a internet não pode dar, marido não pode dar, mulher, esposa, esposo não pode dar, filhos, filhas não pode dar. Respostas que só Deus pode dar no mais íntimo do nosso coração. É isso que Natanael foi buscar debaixo da figueira.
Sim, padre, ele podia ter ido buscar figos ou uma sombra. Tá bom, figos e sombras, sim, mas muito mais. Natanael foi buscar o sentido profundo da sua vida. Quando ele foi debaixo da figueira, ele foi buscar a Deus no coração. Por isso que Jesus, antes de dizer que tinha visto ele debaixo da figueira, elogia, olha a conexão entre uma coisa e outra. Eis aí um israelita de verdade. O que é um israelita de verdade? Aqueles que estão abertos a acolher Jesus Cristo. E Jesus, sendo Deus, que sonda os corações, que sonda os rins, primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Os homens veem a aparência, mas Deus vê o coração. E Jesus, que é o Messias, Jesus que é Deus, ele viu o mais profundo do coração de Natanael. Natanael, Bartolomeu, mesma pessoa. São dois nomes para designar a mesma pessoa. São Bartolomeu apóstolo, São Natanael apóstolo, é a mesma pessoa, um dos 12. E de fato foi um excelente apóstolo, um homem sem falsidade, e a tradição apostólica nos diz que ele pregou o evangelho na Índia. Depois, ao seu retorno, ele foi martirizado. Arrancaram a pele dele vivo e depois saíram arrastando o corpo de São Bartolomeu por todos os cantos. É assim que ele morreu, assim que ele glorificou Jesus Cristo. Só que nós que estamos no século 21, né? Transição aí dos anos 2000, 2001, a gente acha que os apóstolos eram igual a gente, assim, né? Podia ser nos olhos, né? Nos olhos, nos ouvidos, no cabelo, uns mais, outros menos, no pé, na mão, no corpo biológico. Mas você acha que a alma dos apóstolos era igual à nossa? Os apóstolos, todos os 12 apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, todos os 12 apóstolos, mais São Paulo apóstolo, a alma daqueles homens era totalmente configurada a Deus. Eles eram santos de sétima morada. Eles tinham dons carismáticos, dons do Espírito Santo, bilocação, dom de milagres, dom de profecia. Há uma tradição muito forte na evangelização do Brasil, que os índios, os ameríndios, antes mesmo dos portugueses chegarem no Brasil, eles falavam de um tal de Zumé, que é o apóstolo Tomé, Santo Tomé apóstolo. Há uma grande tradição que ele veio evangelizar o Brasil, antes mesmo dos portugueses chegarem. O professor Rafael Tonon dá uma aula magna sobre esse tema. Os apóstolos tinham dom de bilocação, meus irmãos. Como que vocês acham que Jesus enviou eles para evangelizar os 4 cantos da terra? Então, São Bartolomeu, São Natanael, mesma pessoa, mesmo apóstolo, cheios dos dons do Espírito Santo, convertendo as pessoas, convertendo os corações a Cristo, fazendo milagres, expulsando demônios, tendo poder sobre os elementos da natureza. Os reis, os sacerdotes pagãos não suportavam esse poder, e era por isso que eles eram martirizados. É por esse motivo. Por quê? Porque atrás do mundo pagão está Satanás, está a altivez do demônio, e o demônio não quer perder o seu trono aqui nesta terra. A primeira leitura da Santa Liturgia de hoje nós ouvimos Apocalipse 21, lá no versículo 13, está escrito assim, um pouquinho antes, Apocalipse 21, versículo 10. Então me levou em espírito, aqui é São João, outro apóstolo, a uma alta montanha, grande, mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, a santa igreja, descendo do céu, de junto de Deus, brilhando com a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas.
Essa cidade é a igreja e ela tem 12 portas maciças. Essa cidade, ela tem uma luz no seu interior, que é Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. Aqui está o sentido da catolicidade da igreja. Ela existe para todos os povos. Por isso que Jesus elogia São Bartolomeu, São Natanael: eis aí um israelita de verdade, um homem que não há falsidade. Se enquanto nos fariseus só havia hipocrisia e falsidade, nesses homens simples, rudes, homens sem estudo, homens que não eram versados em ciências, em etiquetas, em filosofias, não eram de cortes, eram simples pescadores que viviam à margem de lagos, viviam acampados em florestas. Olha o poder dos apóstolos, meus irmãos. Veja o que os apóstolos fizeram. 12 homens rudes da Galileia conquistaram o mundo para Cristo, demoliram o maior império que se houve na terra. Por isso que São João Paulo II, dizendo aos bispos, porque os bispos são sucessores dos apóstolos, São João Paulo II escreveu um livro para os bispos, chamado Memória e Identidade. E São João Paulo II dizia aos bispos, ele, Pedro, dizendo aos bispos: precisamos ser fiéis a Cristo, meus irmãos, nem que voltemos a ser somente 12. Hoje nós temos 4.000 bispos no mundo, católicos. São João Paulo II dizia aos bispos, enquanto estava nessa terra: bispos, meus irmãos. São João Paulo II dizendo aos bispos, ele também bispo de Roma, sucessor de Pedro, romano pontífice, vigário de Cristo, o doce Cristo na terra: precisamos ser fiéis à doutrina de Cristo, ao sangue dos apóstolos, mesmo que voltemos a ser somente 12. Isso é a Igreja Católica. Aqui está a salvação. Se o mundo inteiro apostatar, se o mundo inteiro voltar atrás, o Papa e meia dúzia de bispos, uma dúzia de bispos, conservarem a fé dos apóstolos, ali está a igreja, ali está a salvação. É isso que você precisa aprender agora, porque a hora que começar as grandes crises de fé, porque o catecismo fala disso, o catecismo no parágrafo 675, pode abrir, e a Bíblia também fala disso: antes da volta gloriosa do Senhor, acontecerá uma grande apostasia, as pessoas perderão a fé. A Igreja Católica Apostólica Romana vai diminuir, e o Papa Bento XVI disse isso, enquanto era somente padre, teólogo, mas disse também depois de bispo, diz também como cardeal, e enquanto Papa, nas suas belíssimas catequeses, ele dizia a respeito desta redução da Igreja Católica, a ponto, depois que ficou emérito, escreveu alguns documentos do seu coração, alguns escritos, dizendo que nós precisamos nos preparar para viver como as primeiras comunidades cristãs, menores, reduzidas, mas fiéis a Cristo. Não existe Eucaristia sem padre, sem sacerdote. Não existe sacerdote sem bispo. Não existe o bispo sem o Santo Padre. Não existe Papa sem a Igreja. Não existe a Igreja sem Jesus Cristo. Esta é a catolicidade. Tudo mais que está fora disso é revolucionário. É revolucionário. Tinha um jesuíta que se converteu, antes não era nem cristão,
Príncipe Gagari se tornou um grande jesuíta estudioso. Ele diz isso: desde o princípio, existem duas forças nesse mundo. Uma força enviada por Deus, a Santa Igreja Católica, e a outra força, tudo que há fora disso é revolucionário. Tudo. Israel existe para se tornar cristão. Enquanto Israel vai se tornando cristão, Israel está no plano de Deus. Enquanto Israel não se torna cristão, se torna uma figueira estéril, sem dar frutos. Esse é o mistério do Antigo e do Novo Testamento. Fora do Antigo e do Novo Testamento, todas as outras religiões não são iniciativas de Deus, são iniciativas de homens. Por isso não salva ninguém. Não existe salvação debaixo do céu, senão no nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E por que? Termino. Por que nós estamos numa grande confusão moral? Porque se não tem uma fé reta, não tem uma vida reta. Entendeu? Entendeu por que nós estamos mergulhados em ideologia de gênero? Vocês estão entendendo por que nós estamos mergulhados no relativismo? Mergulhados numa cultura de morte que quer matar as crianças no ventre? Que quer deturpar a família humana, a identidade do homem, a identidade da mulher, a destruição do matrimônio? Uma falsa ciência que vem vociferando contra a fertilidade do homem e da mulher, porque tem relativizado tudo, colocado tudo num nível baixo, porque se perdeu a fé. O meu justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2, versículo 4, e depois repete esse versículo em Romanos, em Gálatas e também na carta de Tiago. E Deus diz lá: o meu justo viverá pela fé, mas se ele desfalecer da fé, ele já não serve mais para nada. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Se o sal perde o seu sabor, não serve para nada. Se a luz é colocada debaixo da mesa, não serve para nada. Então, meus irmãos, é tempo de guardarmos a fé, porque problemas extraordinários pedem soluções extraordinárias. Nós não estamos mais dentro de uma normalidade das coisas, não. Nós não vivemos mais debaixo de uma ordinariedade, não. Nécio, bobo, ignorante, muito bobinho quem acha que a gente está vivendo de 2019 para 2020 para cá, o mundo que nós nascemos. Década de 60, 70, 80, não, acabou, não existe mais. Estamos debaixo, como dizem os especialistas, debaixo de uma guerra que já está acontecendo, uma guerra de quinta geração, que ela ataca o campo político, econômico, o campo biológico, sanitário, muito mais a corrida armamentista, e agora se preparem para as guerras, as pandemias cibernéticas, virtuais, que eles querem fazer com a internet e os meios de comunicação social. Isso aí vai colocar medo nas pessoas. Não, meu filho, minha filha, não precisa acreditar em mim. Estude os fatos, busque, e você vai ver que a confusão já está muito grande, mas ficará ainda maior. E o que precisa fazer nesse tempo? Você precisa manter a sua fé. Você tem que manter a sua vida de oração. Você tem que ter um entorno, você tem que ter pessoas que comungam da mesma fé. Católicos, viver pequenas comunidades, estar unido a São Pedro, a São Paulo, aos santos doutores, estar unido aos concílios,
ter uma verdadeira teologia, uma liturgia, estar perto de pessoas que buscam a verdade. É isso que nós precisamos fazer. Padre Braulio, o senhor está falando que a gente está vivendo o Apocalipse? Para que foi escrito o livro do Apocalipse? Porque não tinha mais nada para fazer, então vamos escrever mais um livro só para fechar a Bíblia. Não, meus irmãos, não. Apocalipse significa revelação de Deus, e Deus não faz nada sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Está lá no livro de Amós. Deus não faz nada sem antes dizer o que vai acontecer. E o que já está acontecendo, você não precisa crer, você não precisa rezar, é só você estudar com honestidade. E você vai ver que nós estamos debaixo de um combate, de uma batalha híbrida, que alguns chamam de guerra de quinta geração. Consagre-se a Nossa Senhora, seja de Deus, tenha intimidade com o teu anjo da guarda, aprenda a rezar. Ah, eu não consigo rezar de dia, está muito quente, está muito agitado, reza de madrugada. Ah, eu não consigo rezar de madrugada porque eu não acordo, então reza antes de dormir. Ah, eu não consigo rezar. Ah, então procura uma ajuda, meu filho, psicológica. Você não consegue rezar em lugar nenhum, momento nenhum. Procura o psicólogo, o médico, talvez te ajude um pouquinho. Confissão em dia, tem a Bíblia na sua casa, tem o catecismo. Eis aí um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Antes que Filipe te chamaste, eu te vi debaixo da figueira. Ou seja, Jesus te conhece, Ele sabe o que você está buscando. Se você realmente estiver buscando Ele, você tem salvação. Se realmente você estiver buscando o Messias, a verdade, o amor, nada te faltará. Salmo 22, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora desculpe, meu irmãozinho e minha irmãzinha, se a tua vida é comer, beber, ganhar dinheiro, ter conforto, ter segurança, ser o macho alfa, a fêmea alfa, aí é com você. Aí já não é com Deus mais. Se você quiser servir, se você quiser amar, se você quiser a Eucaristia, o sacerdócio, a sucessão apostólica, a verdadeira comunhão com Pedro, a Santa Igreja Católica, o Cristo Totus, Jesus está vendo teu coração. Agora, se você quiser reinar, aí você tem que buscar, talvez, o seu próprio reino, porque o reino de Deus, de São Paulo apóstolo aos Romanos, não é comida e nem bebida, mas alegria, graça e a força do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória minha. Problemas extraordinários pedem soluções extraordinárias. Só Deus pode renovar a face da terra. Só Deus pode colocar ordem no coração da sua pessoa, da sua família, da nossa sociedade, do Brasil, do mundo, de tudo isso que está acontecendo, porque problemas extraordinários, e são muito grandes, pedem soluções extraordinárias. Então se prepare, porque Deus vai agir de forma extraordinária. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos,
ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.